Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Marli e hoje nós vamos fazer história. Nós vamos fazer as páginas 58, 59 e 60 do nosso livro de história, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês, já abram na página 58 para a gente já começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá? Impressão de livros na China. Na aula anterior, vocês devem estar lembrados que a gente viu os meios de comunicação do passado e do presente. E a gente viu também que os antigos, como que eles se comunicavam? Eles usavam fumaça, bandeira vermelha para fazer comunicação na guerra e também em outros tempos, tá bom? Então hoje a gente vai ver os meios de comunicação, continuação da aula anterior, tá bom? A impressão de livros na China. Outros importantes meios de comunicação eram os impressos, como livros, jornais e revistas. Os primeiros livros foram impressos na China há quase 1000 anos. Isso ocorreu quando o chinês Pi Sheng criou blocos de cerâmica individuais, cada um deles contendo um ideograma, isto é, um desenho que representa uma ideia. Veja o ideograma da palavra felicidade na imagem ao lado. Olha só, gente, isso aqui, ó, que eu tô circulando de amarelo para vocês, é um ideograma. Que quer dizer o quê? A palavra felicidade. A gente vê aqui, ó, que é uma escrita chinesa. Até hoje ainda tem essa escrita. E antigamente ele fazia isso em blocos de cerâmica, né? Que era um meio de comunicação daquela época, né? Legal, né, gente? Então vamos lá. Continuando. Gutenberg e os tipos móveis em chumbo. Cerca de 400 anos depois dos chineses, os europeus começaram a imprimir livros. Isso ocorreu em 1440, quando o alemão Gutenberg descobriu um modo de produzir letras em chumbo, os chamados tipos móveis de imprensa. Tipos móveis de imprensa, olha só que legal. Com isso, tornou-se possível imprimir muitos livros de uma só vez. Assim, um número maior de pessoas passou a ler livros. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. Olha só que bacana, ele imprimia livros, né? E a maior parte de pessoas, muita gente começou a ler livros, né? A partir do primeiro livro que ele fez na oficina dele, que foi a Bíblia. Olha só, nessa imagem de cerca de 1600, foi a cerca do ano de 1600, tá, gente? À esquerda, trabalhadores estão dispondo os tipos móveis numa prancha de modo a formar frases. Olha aqui, ó. Eles estavam formando frases aqui, ó, né? Ao centro, um aprendiz empilha as folhas impressas. Olha só aqui um garoto, ó, está empilhando, né, as folhas que já estão impressas, né? À direita, um homem de chapéu e com barba, aqui, ó, à direita, esse homem aqui, ó, um chapéu e com barba, está imprimindo textos e usa para isso uma prensa. Olha a prensa aqui, ó, onde ele está imprimindo textos. Olha só que bacana, né? Assim que eles faziam os livros na época de 1600, né? Nessa gravura mostra bem a realidade daquela época, como que eles faziam, como que eles trabalhavam, né? Vamos para a página 59. A imprensa chega ao Brasil. A imprensa só chegou ao Brasil muitos anos depois de ter sido aperfeiçoada por Gutenberg. Isso aconteceu em 1808, quando o príncipe português Dom João se estabeleceu no Rio de Janeiro. Foi nesse ano também que criou o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. A partir de então, começaram a circular entre nós diversos tipos de impressos, como jornais, livros e revistas. A primeira revista brasileira para crianças se chamava o Tico Tico e foi publicada em 1905. De lá para cá, foram impressas no Brasil muitas outras revistas em quadrinhos, entre as quais o gibi Zé Carioca e a Turma da Mônica.
os jornais e as revistas tiveram um importante papel na história e na cultura brasileiras. Olha só que legal, gente. Essa daqui foi a primeira revista para criança aqui no Brasil, ó, chamava Tico Tico. E ela foi publicada, né, no ano de 1905, olha, né? Foi a primeira revistinha. Olha que bacana. Era história em quadrinhos, do mesmo jeito que a gente tem hoje, só que, né, com outros personagens, né? A gente viu que evoluiu bastante de lá para cá, né? As histórias em quadrinhos para crianças, as revistinhas, né? Vamos lá? Aqui embaixo, ó, já tem as revistinhas mais atuais, que é a Zé Carioca, né? Essa daqui, ó, Zé Carioca e a Turma da Mônica. Olha só que bacana, essa aqui é mais atual. Vamos lá ler? Olha só, bem aqui, ó, tá escrito, né? Quando foi, ó, aqui nessa partezinha aqui, ó. Acima, a capa da revista O Tico Tico, 1905, essa que a gente acabou de ver. Ao centro, capa do gibi Zé Carioca, essa que está circulada de vermelho. Ela foi publicada em 1962, né? E à direita, capa da revista Turma da Mônica, que foi publicada em 2009. Olha só, tem bastante diferença, né, gente? Foi evoluindo, foi melhorando. Vamos lá, então. Com o avanço da tecnologia e as mudanças nos hábitos de consumo, os impressos também foram mudando. Olha só, a gente viu lá que foi mudando bastante as revistinhas, né? E os impressos também, aqui, ó, outros impressos. Observe as imagens de 2 suplementos infantis encontrados nos jornais em diferentes tempos. Isso daqui vinha junto com os jornais dos adultos, né? Vinha um jornalzinho para criança, olha aqui, ó, o Globinho, né? Olha que bacana. E o Estadinho, olha só, né? Vinham junto com os jornais dos adultos, vinha uma parte, um suplemento para criança. Bem bacana, né, gente? Então, vamos continuar. E o Globinho, capa do encarte O Globinho, né? Jornal O Globo, veio junto com o jornal O Globo, né? E é de 1938, ó. Olha que bacana, esse daqui, ó. Olha a cor dele, ele era branco e preto, né? E ele foi, o jornal, né? Veio junto com o jornal, um suplemento do jornal, que veio e foi publicado em 1938. Já o Estadinho, capa do encarte Estadinho, jornal do estado de São Paulo. Esse daqui já foi publicado em 2010. Olha a diferença, né? Esse daqui era mais antigo, ele falava de outros assuntos, né? Tinha história em quadrinhos, era para criança. E esse daqui mais atual também é para criança. Olha para você ver como que mudou, né? Vamos continuar? Agora a gente vai ter atividades, tá? Então vamos lá. Complete o quadro de acordo com o que é possível observar. Jornal O Globinho. Olha só, Globinho. Público-alvo. Quem que era o público-alvo do jornal O Globinho? Quem via esse jornal O Globinho? Quem que lia, né? O público-alvo é para quem que ele foi feito? E quem lia? Quem que consumia? E quais eram as cores dele? Ele tinha cor? A gente acabou de ver, né? Legal, né, gente? E agora a gente vai ver o Estadinho. Estadinho 2010, olha só. Quem que era o público-alvo do Estadinho? Para quem que ele era feito? Ele era feito para criança ou ele era feito para adulto? Quem que lia, né? E que cores que ele tinha? Qual que eram as cores dele? Né? A gente acabou de ver aqui em cima, né? Vamos continuar então.
Olha aqui, número 2. O que é possível afirmar que mudou nos suplementos infantis dos jornais com a passagem do tempo? Nos jornais, o que é possível afirmar? O que mudou nos suplementos infantis dos jornais? Vamos voltar lá nos jornais para a gente dar uma olhadinha? Os suplementos infantis dos jornais eram o Globinho e o Estadinho. Olha, vamos olhar bem no Globinho, depois vamos olhar bem no Estadinho e vamos voltar para a questão de novo. O que é possível afirmar que mudou nesses dois, né? O que é possível mudar, ver o que mudou nos suplementos infantis? Com a passagem do tempo, a gente vê o quê? Por exemplo, a gente vê o assunto. Que mais? Tem alguma coisa a mais que a gente viu? A gente tem que reparar direitinho, porque tem alguns pontos que mudou bastante, tá bom? Tá muito fácil, gente, muito fácil disso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos à disposição. E por hoje é só. Já estamos com bastante saudades. Espero que logo acabe tudo isso e a gente possa voltar para a sala de aula, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nos procurem, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, gente!